melhor, a alma se acalma e o corpo já não sente desfalecimento, porque o corpo só se cansa. Mas quanto mais profundamente abalado estiver o espírito. Capítulo 6, os Consoladores. Obrigada, Luiz. Ai, gente, boa tarde a todos, bem-vindos. Eu me chamo Carol e hoje caiu no meu colo a palestra. Esse mês de fevereiro, ainda estamos em fevereiro, deu um bug agora. No mês de fevereiro, eu e meu esposo, a gente fez essa casadinha, fizemos esse revezamento, porque os palestrantes que a gente ainda está contactando, agendando, será a partir do mês de março, né? Então, a partir do mês de março já teremos bons palestrantes, nós não somos, mas a questão é que essa troca que a gente faz vai acontecer a partir do mês de março. Então, a primeira palestra foi comigo, a segunda foi com ele, e agora a terceira comigo, e a próxima semana será com ele. Mas, como de costume, domingo, agora já é dia 3. Então, agora está aqui. Não, essa semana ainda é de fevereiro. É 25. Não confunda a mente da pessoa. Então, gente, quem já vem à casa sabe que ali a gente traz essa naturalidade, né? A gente brinca um pouco, conversa um pouco, até porque o ambiente, né, é propício para isso. Na realidade, aqueles que pensam, né, que refletem sobre o que seria uma casa espírita, muitas vezes tem aquele olhar que tem que ser aquela coisa tudo certinho, sério, sisudo. Não. Aqui a gente faz um pouquinho diferente. Então, quem está vindo pela primeira vez, bem-vindos, mas vai já se acostumando um pouco com isso. Peço desculpas, como ele falou, a gente teve um imprevisto também agora, o nosso portão quase não abre, quase a gente não sai, quase não fecha. Isso tudo a gente sabe que muitas vezes é a dificuldade que surge para que as coisas não aconteçam. Mas a mensagem já estava prontíssima para trazer para vocês, né? Até porque a gente faz com antemão, né? As palestras a gente estuda, para que a mensagem venha de forma muito mais tranquila, natural para todos vocês. Agora, sobre os obreiros do Senhor, o tema de hoje. Alguém já ouviu falar sobre esse tema? Obreiros do Senhor? Quem é do ramo, da área do conhecimento espírita, quem é estudante, né? Quem é evangélico também, aqueles que têm uma curiosidade sobre a Bíblia, já ouviu, porque na realidade essa passagem sobre os obreiros do Senhor está lá no Evangelho de Jesus, no Novo Testamento, né? Onde ele vai trazendo uma parábola falando sobre esse convite dos irmãos para o trabalho, né? Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, os trabalhadores da última hora, no item 5, vem com esse tema, os obreiros do Senhor. Então, a gente vai refletindo logo no início. É um item, né, do Evangelho que não é tão grande não, mas em especial eu tenho um carinho enorme por esse capítulo, por esse item. Porque ele resume muito o que é que a gente deve fazer para fazer parte dessa seara, desse trabalho, né? Que tanto a gente ouve falar, do trabalho na seara de Cristo. Então, os obreiros do Senhor inicia também falando que aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Na minha palestra, há 2 semanas atrás, eu falei sobre projetos e realizações. Esse tema de projetos e realizações
estou trazendo 7 pontos interessantes para que a gente possa chegar a esse ponto de realização, né? E no final da palestra, foi intuído, foi, né, aquela coisa que fala a alma, para que eu pudesse convidar todos vocês que estivessem na palestra, ou que estão ouvindo ou assistindo através do Instagram, né, do Cristanato, sobre um convite que tem sido feito, que é o convite para trabalhar em um projeto maior. Alguém já ouviu falar sobre um projeto maior? Acho que não, né? Pois bem, existem os nossos projetos pessoais, e existem projetos de empresa, de casa, de construção, e existem vários tipos de projetos. Todo mundo entende o que é um projeto. Só que o projeto maior, que nós, enquanto espiritualistas, espírita, a gente tem o conhecimento que o projeto maior é o projeto de Deus sobre toda a humanidade, sobre todo o planeta e toda a sua criação na realidade. Então, foi feito um convite para que as pessoas que assim tivessem o desejo de participar desse projeto fizessem algumas mudanças, transformações, né, para que pudesse fazer parte desse grande projeto. E aí hoje eu trouxe os obreiros do Senhor, porque é meio que um complemento dessa palestra, porque aqui a gente vai entender quais são esses projetos e o que nós, enquanto trabalhadores da última hora, ou aqueles que estão começando a conhecer o trabalho do Mestre Jesus, começam a se interessar e assim, de repente, quem sabe, vai lá, se transforma, né, renova e se faz presente nesse trabalho. Então, aproxima esse tempo e hoje em dia a gente não tem dúvida que as mudanças já estão acontecendo. Independente de religião. Todo mundo tem ouvido, sim, isso eu acredito, né? E alguém já ouviu falar que a gente está na mudança dos tempos, que a gente está num processo de transição. Depende da religião, vai trazer a informação de cada forma, né, pessoal? Só que essa transformação e essa mudança vai ser inevitável, porque está lá no projeto maior. E aí, está chegando esse tempo de uma transformação muito mais real, palpável aos nossos olhos. E quem ao menos procura compreender um pouco sobre o que está acontecendo no planeta, já percebe algumas mudanças, que são físicas. O que antes a gente falava muito sobre uma energia, está mudando, a vibração, agora já está se tornando algo físico, ou seja, vai ser inevitável. Acreditando ou não, vai estar aí nos olhos de todos que na realidade estiver aqui no planeta Terra. E nós estamos aqui, né? Todo mundo no mesmo barco. A parábola do Senhor da Vinha, Jesus falou sobre vários grupos de trabalhadores convidados ao trabalho ao longo de várias horas do dia. Eu não vou me atentar muito a essa parte, porque na realidade os trabalhadores, se for em termos históricos, se a gente for falar desde lá de trás, Moisés, os profetas e tal, a gente pode até se aprofundar, daria outra palestra se eu fosse falar só dessa parte. Só que não é o foco. Mas é importante que a gente entenda que há vários grupos de trabalhadores convidados. E eu posso afirmar que esses grupos de trabalhadores não estão só na doutrina espírita. Se engana aquele que acha que só na doutrina ou só em um grupo religioso específico é que se encontra esses trabalhadores. Não, não. Como aqui está sendo dito, há vários grupos e ali não está dizendo que é de tal religião ou tal religião, mas sim que existiria nesse último instante, nessas últimas horas, grupos de pessoas, espíritos, encarnados e desencarnados, que estariam dispostos ao trabalho. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro modo, senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo centro do que tiverem
aqui a gente já percebe também um ponto importante para aqueles que estão trabalhando na obra do Senhor. Aqueles que são os obreiros do Senhor. São aqueles que estão trabalhando ali na forma de doação mesmo, sem pedir nada em troca, sem interesses. Interesses esses que é natural que a gente tenha um pouquinho. Poxa, eu vou trabalhar porque eu quero ter um futuro melhor. Ah, sempre um nível de interesse. A questão é a gente medir esse nível. Como é que está? Porque assim, seria hipocrisia da nossa parte se a gente fingisse, não tenho interesse nenhum. Não, temos. Eu, pelo menos, eu quero me tornar uma pessoa melhor. Então, há um interesse. Ah, eu quero ajudar o outro, a minha família. Então, há um interesse por ali, né? Só que a questão do nível que eu falo é porque muitas vezes a gente acha que pode barganhar Deus. Eu vou trabalhar, eu vou fazer isso, aquilo, para poder ter um contrato, né? Um retorno, ser remunerada de forma adequada, as quantidades de hora que eu trabalhei. Só que não funciona assim também não, meus irmãos. Pode passar. Será que temos sido obreiros ou simplesmente um executor de tarefas? Executamos tarefas ali do que se espera de nós? Outro ponto. A gente está sendo automáticos, a gente está ali, condicionado diante de tanta coisa que está acontecendo, só a olhar para aquilo e não observar, não ver a necessidade real daquilo. Será que a gente está fazendo só por fazer? Porque já estamos acostumados? A gente está fazendo um trabalho de forma consciente? E esse trabalho? Eu falo de uma forma geral, o trabalho de fazer o bem, o trabalho de falar sobre as boas novas, o trabalho de ser caridoso, o trabalho da reforma íntima, o trabalho de auxiliar o outro sem julgamento, o trabalho de ser melhor a cada dia. Esse é o principal trabalho. Em vez da gente ficar focando muito no outro, é importante que a gente observe a nós mesmos para que isso se reflita e auxiliemos melhor aqueles que nós amamos. Porque somos os interessados também nisso, né? De trazer aqueles que a gente ama também para um caminho que a gente pensa, pelo menos, que é o melhor. Mas a gente tem que respeitar o livre-arbítrio, né? Então, a partir daí que você faz com mais consciência, você entende que aquela tarefa não pode ser somente executada por fazer, e sim por um motivo, um objetivo maior. Trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Então, essa imagem, eu amei essas imagens, eu fui pegando só essas imagens assim, muito representativas, né, da parte do cuidado de Jesus. E aqui a gente vê todos os povos. A gente vê que o trabalho é para ser feito juntos, unidos. E o que dizer de nós espíritas? Que muitas vezes, porque a gente está na casa espírita, né? Pode ser que aqui tenha gente que não seja, pessoas que não sejam, mas a gente tem mais conhecimento do nosso campo. Então, às vezes acontece de que uma casa não vai na outra porque vai aquela coisa de desunião. Não pode, gente. O momento é que um não ama o outro. E para além das casas espíritas, a gente tem que abraçar, acolher, porque nós somos acolhidos, ajudados, sim, também por outras pessoas que não são espíritas. E muitas vezes a gente faz essa separação, né? Esse grupo é melhor do que o outro. Mas o convite é que a gente se una, justamente para que aconteça melhor esse projeto de Deus, o projeto maior. Então, como reconhece o verdadeiro espírita? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Se esforça por desligar-se dele e sempre o segue, o consegue, se tem firme a vontade. Esse, o verdadeiro espírito. Aí está lá no
temos Kardec como um modelo também. Mas o maior modelo é esse daqui, é Jesus. E Kardec ele decodificou a mensagem dos Espíritos para facilitar o nosso entendimento. Mas lá na Bíblia também, aqueles que escreveram também fizeram dali um instrumento para passar uma mensagem. E essa mensagem de se reconhecer, que aqui está, porque está no livro Evangelho segundo o Espiritismo, como se reconhece o verdadeiro espírita. Mas a gente pode voltar como reconhece o verdadeiro cristão, aquele que segue Cristo. Aquele que tem Cristo como referência. De certo, a gente sabe que tem outras pessoas, outras religiões que também têm outras referências. Mas nós não escolhemos Jesus como nosso guia e modelo. Então, é para além dos espíritas. E Kardec traz novamente essa mesma informação, mas de forma muito mais clara. Que é aquela questão da gente procurar olhar a nós mesmos e tirar aquela trave dos nossos olhos, porque a gente quer tirar o cisco que está no olho do outro. Que é a gente se esforçar a sermos melhores, porque cada um, no fundo, sabe as suas más inclinações. A gente quer se enganar, a gente quer enganar o outro, mas a gente sabe, ó, eu sou um pouco preguiçosa, eu sou um pouco maliciosa, eu sou um pouco mentiroso. No fundo, se a gente parar para nos analisar, sem fugir, sem fuga, a gente vai reconhecer na nossa sombra algumas coisas que a gente precisa realmente reformar. Aí a doutrina espírita realmente orienta. Vamos fazer a reforma íntima. A gente fala tanto sobre isso, mas que isso comece. Mas a gente quer reformar o outro, a gente quer apontar o outro, a gente quer mudar o outro. E o foco principal não deve ser isso. Porquanto o Senhor lhe dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes, às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Peraí, viu, gente? Eu sei que vocês têm seus problemas, eu sei que cada um tem suas desavenças, mas a obra do Senhor não pode parar. O projeto maior continua vinga, você querendo ou não. Porém, se você está ali, está trabalhando aquele que está querendo trabalhar, você tem um tanto de responsabilidade se aquela obra atrasar. É a mesma coisa que eu estou aqui querendo, ó, muito construir ali, ajeitar assim, uma pessoa ficar assim, não, derrubando os blocos. Peraí, não é bem assim. A obra tem que continuar. Mas, ai daquele que está evitando o máximo possível da obra fluir. Então, cabe a nós também refletir. O que eu tenho feito? Porque isso é livre-arbítrio. Isso é livre-arbítrio. Porque até na nossa pior condição, a gente ainda tem escolha de pensar positivo ou não. Então, é um momento que a gente tem que parar para observar que muitas vezes o passo que a gente deixa de dar, a gente também está atrasando outros. Ah, Carol, mas eu não posso ter essa responsabilidade, não. Então, meu irmão, entenda uma coisa, mais cedo ou mais tarde, quando a conta chegar, vocês vão ser encaminhados, eu posso ser encaminhada para um outro planeta que esteja na mesma sintonia, simples assim. É lei de causa e efeito. A gente colhe o que a gente planta. E se a gente não plantar, a gente vai colher o quê? Então, ó, você não plantou nada aqui, então você vai para um planeta lá que não tem nada na Terra. Porque aqui, quem plantou vai colher coisas boas. E é isso que a gente tem que, ó, fortalecer na nossa mente. Livro dos Espíritos, o item 893. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Todas as virtudes têm o seu mérito, porque todas são indícios de progresso no caminho do bem. A mais meritória é a
Então, mais uma vez, por mais que a gente se torne o melhor dos obreiros, mas que isso seja só de fachada, vai ser observado no nosso íntimo, porque para Deus nada está escondido, principalmente para a nossa própria consciência, porque um dia a conta chega. E a gente vai perceber que a gente está ali no interesse, e não no desinteresse real de auxílio ao próximo. Porque o amor, quando é feito, dado, manipulado, projetado, compartilhado, ele é desinteressado. A mãe deseja o bem para o filho. Eu estou falando a mãe da mãe mesmo, aquela mãe. Há mães e mães, mas aquela mãe mesmo deseja o filho, tudo de bom, mas ela deseja porque ela quer ter um pouquinho de benefício daquilo? Não. Ela pode não receber nada daquele filho, mas se ele estiver realmente bem, então, está aqui no livro dos Espíritos que a mais meritória das virtudes é aquela que se baseia na caridade mais desinteressada. E aí, como é que a gente está nisso? Mas, ai daquele que, por efeito das suas dissessões, houverem retardado a obra da colheita, pois a tempestade virá, e eles serão levados no turbilhão, clamarão graça. Gente, o que eu acompanho algumas coisas no Instagram, impressionante que ultimamente tem visto só algumas coisas assim, umas informações, que eu fico assim, gente, não é possível, é terrorismo isso. Guarda alimento, guarde água, guarde não sei o quê. É tanta coisa que vem acontecendo nas divulgações, daqueles que estão preocupados realmente com o que vai acontecer no planeta. E aí vem um monte de informação, ao ponto da gente ficar, em vez de acalentado, dizer assim, meu Deus, está perto do fim de tudo isso acabar, fica mais desesperado. Então eu pego e falo assim, não, gente, peraí, eu tenho que filtrar, porque a gente não pode absorver tudo. Mas a questão é, vai chegar um momento sim. Agora, esse momento é igual ao nosso, pontual? O tempo de Deus é igual ao nosso? Há uma parte nas escrituras que fala que um dia para Deus é como se fosse 1000 anos. Um segundo para Deus, como seria para nós? Então, esse momento não dá para especificar nem o dia nem a hora. E outra coisa, a gente já está vivendo. A gente já está vivendo. Uns mais, outros menos, no sentido de sentir essa mudança. Porque quem já está vibrando alto, por mais que esteja acontecendo muita coisa, já está em outra sintonia, não consegue perceber tanto esse peso. Mas quem está vibrando baixo, vai pegar a rebarba, como diz uma amiga. Por quê? Porque não está alimentando em seu ser sentimentos como amor, paz, piedade, esperança. Ó, gente, pode estar tudo caindo aos pedaços, pode estar o caos. Mas uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado para não perder é a esperança. Porque através da esperança a gente aumenta a nossa fé. A crença de que aquilo vai passar. A esperança é uma mãe. É aquela que provê toda a sintonia alta que a gente pode exercer por tempo. Então, no ponto importante, vai ter aqueles que vai dizer, meu Deus do céu, pode passar aí. O Senhor, porém, lhes dirá, como implorais graça, vós que não tivestes piedade dos vossos irmãos, e que vos negastes a estender-lhes as mãos, que esmagastes o fraco, em vez de amparardes. Ó, gente, tá tudo muito bonito, mas farinha pouca, meu pirão primeiro. Tem muita gente que é assim. Eu posso ser assim num momento também. Eu não estou me excluindo, me excluindo disso. Porque a gente
gente tem uma tendência de sobrevivência ainda muito animalesca, né? O instinto animal de defender os seus, de se proteger. Mas não é bem assim. Nesse momento, ainda mais nós, enquanto espíritas, ou conhecedores da doutrina, da espiritualidade, que quando a gente desencarna, a vida continua, porque a gente é capaz, muitas vezes, de matar o outro, de fazer algo muito, né, complicado com o outro, por conta de coisas materiais. E nós somos capazes. Carol, tem uma coisa interessante que faz muitas vezes nós nos apegamos a esse tipo de coisa. Está lá no Evangelho de Lucas, que 3 primeiras necessidades que Jesus disse que nós temos. Primeiro, comer. Segundo, beber. E terceiro, vestir. E aí a Manuel extrapola que se apega tanto aos valores materiais que quer agregar tudo para si. E aí não está o problema do material. É isso. Extrapolar. É bem isso, seu Gomes, é bem isso. E a gente não está dizendo não, porque hoje eu posso estar aqui numa felicidade, numa sintonia, cheia de esperança, não, está tudo zen, mas em um momento, principalmente quando se refere à nossa família, a gente tem muito disso. A gente, não, peraí, é meu pirão primeiro mesmo. Só que é como a gente observou e os espíritos lá, Kardec tem a resposta, né? Ali fala que a gente tem que se esforçar realmente para ser desinteressados. Ou não dividir a farinha contando que no dia que a minha acabar eu vou ter a do outro. Porque às vezes a gente tem dessa também. Eu tenho minha farinha, eu vou dividir. Mas se a minha acabar, aquele que eu dividi vai ter que dividir comigo a dele. Olha o interesse. Né? Olha que imagem, gente. Olha que imagem. Ó, vocês estão observando as imagens, gente? Ó, por favor, eu separei essas imagens com tanto carinho. Vocês observem, viu? Por favor. Olha para isso. Como suplicais graça, vós que buscastes a vossa recompensa nos gozos da terra e na satisfação do vosso orgulho. Já recebestes a vossa recompensa, tal qual a quiseste. Esse homem, Deus em forma de homem, ele fez isso, ele lavou os pés dos discípulos. Enquanto a gente fica com o orgulho cá em cima, achando que a gente é o bambambam, não, a gente tem uma importância, viu, gente? Mas, peraí. Vamos entender que, tá, como eu iniciei falando, está todo mundo no mesmo barco. Se fosse assim, eu não estaria aqui, não. Estaria em outro planeta, que já está mais evoluído. Mas a sabedoria divina, a piedade, o amor de tantos irmãos espirituais é tão grande por nós. Não digo eu, porque eu não cheguei nessa condição, mas há sim espíritos que já estão em uma condição muito elevada, que estão vindo, reencarnando, nos auxiliando. Eles poderiam estar lá, ó, usufruindo já do salário deles, mas não. Muitos estão nascendo, reencarnando. Para quê? Para ajudar nesse processo de desenvolvimento do nosso planeta. Esses sim são os espíritos que fazem tudo sem interesse. Porque o que a gente pode fazer ou dar para esses cidadãos que ele já não tem? É só gratidão, porque ele não tem um de nós aqui que não esteja sendo amparado. Primeiramente pelos nossos guias, mentores, amigos espirituais. Graças a Deus ninguém está só. Segundo, aqueles que regem o planeta, cuidam do planeta, igual os governos que a gente conhece, né? Tem o presidente, tem os governantes. Planeta, no plano espiritual, também é desse nível, gente. Tem Jesus, aquele que está lá em cima, mas tem aqueles que fazem o seu trabalho. Então a gente percebe que a obra do Senhor não para e há pessoas responsáveis por isso.
E a gente está aqui procurando uma vaga, assinar carteira no Cristianal do Espírito, para poder a gente se sentir um pouco pertencente dessa obra. Mas, para além disso, nós somos sim abraçados pela espiritualidade para fazer parte desse trabalho. Sim? Nada mais buscar do pedir. Nada mais buscar do pedir. As recompensas celestes são para os que não têm buscado as recompensas da terra. Entendendo que aqui quando fala as recompensas da terra, é no sentido puramente materiais. Puramente. No sentido dos orgulhos que a gente tem, de status, né? Hoje eu sou um bambambam, sou um artista reconhecido. Eu chego lá no plano espiritual e digo, vou passar o cidadão. Nem sabe quem é. Oxe, não sabe. André Luiz, logo no início, né? No nosso lar, até passou no cinema. Ele chegou lá achando que ele ainda tinha o cargo de. Não, eu sou doutor. Como é que eu chego aqui? Eu vou no paixão. Então é só para a gente refletir. Deus procede, neste momento, ao senso dos seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animais. Então, essa parte mesmo onde fala que Deus já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, é aquela condição onde a gente lá no plano espiritual, que é a nossa pátria real, viu? Aqui é só ilusão, é momentâneo. Tanto que a gente vem várias vezes em vários corpos, em várias situações e anos e circunstâncias para experienciar o corpo físico. Mas lá no plano espiritual, que nós somos nós mesmos, a ficha cai. Esse dedo aí apontado é a nossa própria consciência que vai dizer assim, Carol, e naquela vez que você tal. E Carol, aquilo que você fez, tal. E aí vem a conta que chega quando eu estava falando. Não é Deus que vai nos julgar, não é Deus que vai fazer, é a consequência das nossas próprias atitudes, das nossas ações, do que a gente emana, do que a gente planta. Simples assim. Pois aos que não recuarem diante de suas tarefas, é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração. Sobre o projeto maior, há um tempo atrás, quando a gente ouviu pela primeira vez esse termo, a gente ficou assim, meu Deus, que projeto maior é esse? Porque realmente não tínhamos pesquisado sobre. Depois a gente foi pesquisar, foi ver, claro que entre linhas já dava para ter uma noção. Só que a gente queria saber a fundo o que era. E teve um convite real. Vocês querem fazer parte desse projeto maior? A gente olhou um para a cara do outro. Bora? Vambora. Nem sabíamos direito do que se tratava. E aí a gente percebeu que os irmãos espirituais, obviamente que eu estou falando, eles estavam realmente preparando a gente para uma obra, para um processo de mudança que iria acontecer até aqui na própria casa, mas para além disso. E aí a gente percebe que há uma responsabilidade sim grande, mas que não é pesada. É do tamanho do mundo, mas não é pesada. Porque o fardo de Jesus não é pesado. Não é? Então ela é grande no sentido da sua importância. Mas é leve quando a gente abraça de coração. É leve quando a gente faz aquilo por amor e vê que aquilo vale a pena. Não só por mim, não só por ele, mas por tantas pessoas que têm se beneficiado. Isso porque lá atrás a gente aceitou. Então, quantas pessoas já foram tratadas, cuidadas, quantas pessoas já foram acalentadas, já ouviram aqui por meio de palestras, de vários palestrantes, às vezes uma palavra que toca ao coração. Quantas pessoas já deixaram de fazer aquele ato de desistência
Carol, interessante que muitas das vezes nós fracassamos no projeto que nós nos comprometemos lá por falta de coragem e de fé. Porque se a gente analisar na história, a gente vai ver, por exemplo, na Bíblia, Elias, ele chega na casa da viúva de Saré, e aí tem aquela história que ele pede para se hospedar na casa dela. E ela só tinha um vasinho pequenininho de óleo e um pouco de trigo para fazer o pão. E ela aí externa ele diz, não, eu não posso hospedar o senhor porque o que eu tenho só dá para eu fazer um pão para mim para hoje. E amanhã eu não tenho, porque não tenho dinheiro para comprar nada. Ele diz, não se preocupe, que enquanto eu estiver na sua casa, não vai faltar nada. Pão. E ficou lá mais de 2 anos. Lá, o batata e o vasinho de trigo. Multiplica, Senhor, multiplica. Quando a gente pensa que não tem nada. E tudo até. Seu Gomes, é mais ou menos o que acontece aqui na casa. Quando a gente pensa que está zerando, aí vem. E aí as bênçãos acontecem. Oi? E se o fardo for pesado, Deus já fez nossos dons fortes. Aê! Então é isso mesmo, seu Gomes e Elina. Cumprir-se-ão estas palavras. Os primeiros serão os últimos, e os últimos os primeiros. Gente, a importância que dá é a gente, mas os primeiros e os últimos têm sua importância que vocês nem sabem. Esse negócio de querer ser o primeiro, querer ser o último, para começo de conversa, é ego, é vaidade. Que sejamos aqueles que a gente esteja ali misturado com os próximos dos anos que virão, de muito progresso no nosso planeta. E eu agradeço muito, muito por estar engateando, procurando, fazendo aquelas mudanças que a gente sabe no nosso íntimo para ser uma pessoa melhor. E é diário, não é uma luta diária. Essa imagem para mim é linda e eu trouxe novamente, eu acho que eu botei do projeto, não foi? Não. Pois é. Porque mostra todo o afeto, o amor, o cuidado do nosso Mestre Jesus ao nosso planeta. Onde ele mostra aí, nessa imagem, a pessoa que fez, né, foi muito inspirador isso, porque para mim é muito bonito. E eu quero que vocês se sintam assim, abraçados, acolhidos pela espiritualidade. Porque nós, quando trabalhamos em uma empresa, muitas vezes nós somos abandonados pela empresa. Trabalha, precisa de um tratamento médico, não, você tem que trabalhar, somos escravos na realidade. E na condição de obreiros do Senhor, nós não somos escravos. É todo mundo família, onde todo mundo tem um papel importante para o progresso, para o crescimento. Quando a gente olhar cada um de nossos irmãos, porque nós somos todos irmãos, de forma verdadeiramente pura, amigável, com companheirismo, com união, a gente vai entender que juntos nós somos mais fortes. E que a desunião, infelizmente, é o que nos enfraquece. Enquanto a gente estiver nessa desunião, é que vai ter a fragilidade da humanidade, né? Que possamos entender que para eu estar bem, o outro irmão também precisa estar, né? E é isso. A caixa está aí, amor? Eu até achei que você não ia colocar. Não, claro que eu tenho, porque aqui, toda vez que eu termino uma palestra, eu boto sim uma música e espero que vocês gostem. Porque assim, na realidade, a gente traz essa leveza da música também, para que isso, através das vibrações da letra, da melodia, a gente também já entre nessa sintonia de cura, de cuidado, que a espiritualidade nos dá e nos proporciona. Eu passei para você, né? Seu projeto. Isso. Eu queria ver se está no meu no seu. Será que não está? Não, está conectado no meu. Tá? Tá, deixa eu ver. Que beleza! Já deu tudo certo! Fé em Deus e cabeça erguida! Temos força para seguir em frente! Quem é da luz, é da luz! Confessão religiosa!
sustentado na fé, eu cultivo a paz que sonhei, me serviu de lição tudo que passei. Agradeço sempre ao acordar, pelo pão nosso de cada dia, superando as batalhas da vida, o remédio melhor é alegria. Tudo tem seu tempo pra acontecer. Se depender de mim, já deu tudo certo. Dependendo de Deus, já deu certo também. Axé, Shalom, amém. Se a gente pode sorrir, ao invés de chorar, pensando positivo, fica tudo bem. Axé, Shalom, amém. Se depender de mim, já deu tudo certo. Dependendo de Deus, já deu certo também. Axé, Shalom, amém. Se a gente pode sorrir, ao invés de chorar, pensando positivo, fica tudo bem. Axé, Shalom, amém. Agradeço sempre ao acordar, pelo pão nosso de cada dia, superando as batalhas da vida, o remédio melhor é alegria. Tudo tem seu tempo pra acontecer. Se depender de mim, já deu tudo certo. Dependendo de Deus, já deu certo também. Axé, Shalom, amém. Se a gente pode sorrir, ao invés de chorar, pensando positivo, fica tudo bem. Axé, Shalom, amém. Se depender de mim, já deu tudo certo. Dependendo de Deus, já deu certo também. Axé, Shalom, amém. Se a gente pode sorrir, ao invés de chorar, pensando positivo, fica tudo bem. Axé, Shalom, amém. Vambora, gente! Que a gente tenha esse pensamento positivo, que a gente entenda que já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Que a gente faça a nossa parte como obreiro do Senhor. Que a gente se coloque à disposição da espiritualidade para que o trabalho se multiplique, que a gente abraça ainda muito mais pessoas que estão aí no sofrimento. E é isso. Muito obrigada. É desse vídeo? Pronto. Agora, deixa eu compartilhar com vocês logo as atividades da casa. Então, nós estamos agora na